vídeo, vamos ali batendo um papo até chegar ali num amigo meu. Vou pegar uma ferramenta que tá com ele. Enquanto isso, vamos aqui trocando uma ideia sobre assuntos diversos. Um desses assuntos vai ser o comando de válvula. Olha aquela grumpada. Sentiu? Então o que acontece? Muitas pessoas colocaram o W100 de comando porque eu vi alguém dizer que iria ficar um carro incontrolável se colocasse um comando mais forte. Entretanto, eu tenho aqui um W120, óbvio que é um cópia, um 290, mais 4 graus adiantados na engrenagem de dente reto. Então, em teoria, nós temos 294 graus. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas entraram nessa que o carro fica difícil de controlar e aquela coisa toda, sendo que a grande verdade é que se você tiver uma carburação ruim, uma ignição ruim não vai ficar bom também. Apesar que aqui eu uso uma ignição 6 pinos com a bobina MB9067 da Marflex, que na minha opinião é uma bobina bem boa. Eu consegui fazer uma viagem aí a poucas horas e desde sempre funcionou bem. Porque, na minha opinião, a outra bobina, a cilíndrica, quando ela vai esquentando, ela vai perdendo performance. Mas aí, até então, ela funciona. Mas não é perfeita, obviamente. E a MB9067, ela funciona bem. Mas a questão ainda é aquela da preparação, que muita gente não tenha o conhecimento, e quem tem fica se amarrando para passar. Então fica difícil para quem está começando desenvolver uma receita ou alguma coisa do gênero. Então você fica refém. Às vezes não saber o que fazer, por onde começar. Eu, como venho testando muita coisa ao longo da vida, eu já cheguei na conclusão que um comando igual esse meu, que é um 290, famigerado W120 ou W125, é um bom comando para você fazer as coisas que eu faço, que é andar no dia a dia, que é o que eu estou fazendo agora. Então eu consigo andar de boa, igual eu comentei no vídeo passado,
Meu pai é um senhorzinho de 78 anos, ele consegue dirigir bem. Então, assim, eu não vejo como verdade alguém dizer assim que um comando um pouquinho maior vai ser ruim de dirigir, por exemplo. Claro que também vai do seu acerto. A pior parte é você fazer os devidos acertos de ciclagem, uma vez que a gente não está lidando com injeção eletrônica. Mas depois que você acerta o ponto, você consegue fazer os ajustes, então é muito da hora. Fica um carro gostoso, mas é uma situação assim que eu falo: se você está fazendo um motor e você está indeciso entre o W100 e W110, eu te digo para você, vai direto no W120, e você não vai se arrepender. Uma receitinha básica que você pode fazer, eu já testei aqui no meu carro e se mostrou bem eficaz, sem gastar loucura, gastando aí dentro de um ideal. É aquela mola de cabeçote da Ancona junto com os pratinhos, pode ser até do AP. Pode usar os pratinhos do AP, você pode fazer o trabalhinho no cabeçote, também não precisa ser loucura. Dá uma limpadinha nas arestas que tem, dá uma lixadinha. Tem aquela questão do aonde vai a junta no cabeçote, que às vezes não encaixa direitinho a junta com o cabeçote. Aí você faz a abertura ali com atenção, sem fazer loucura. Você já vai conseguir uma melhoria. E isso para uma pessoa que está começando, está com pouca grana, sem fazer barbaridade, porque você vai gastar ali, por exemplo, se você for fazer um comando pirata, vamos chutar alto ali, R$500 no comando. Mas na época, esse é preço de época. Na época eu paguei 190 nas varetas de aço, paguei 200 nas bolas de cabeçote, pratinho do AP eu peguei no desmanche, o cara me vendeu tudo por vintão. É uma receitinha básica. Aí lógico, aí você vai no carburador, dá uma mexida, tem algumas receitas aí já no canal que você pode fazer sem problema nenhum. Se quiser voltar para dizer que deu certo ou não, eu fico agradecido. E você com certeza vai conseguir aí se divertir com uma receitinha básica assim. Então você não precisa de muita coisa para ter um carrinho um pouquinho mais esperto. E aí você vai conseguir manter uns 120 com muita facilidade. E o consumo também não vai ser alto.
Vai ser bem dentro do original, vamos dizer assim. Agora, a gente tem um problema, que é qual? Qualidade das peças. Tem bastante pessoas aí sofrendo com o comando derretendo, tucho, já me aconteceu isso, tem vídeo no canal. Tanto que para o próximo projeto do 324, a gente vai fazer a forja. Vou mostrar isso, só não deu certo ainda. Para ver se você tem um pouquinho mais de durabilidade. Porque já teve comando famoso, marca grande, que rodou 1 ano, 9 meses. Então num vídeo, muitas vezes não dá tempo da gente falar essas coisas. E alguém vai dizer para vocês o seguinte: ah, tem que usar tucho nacional com comando nacional. Isso aí é balela, gente. Isso aí, se você tiver um material mole no comando, vai dar problema. Se você tiver um material muito mole no tucho, vai dar problema. E aí vai começar a complicação. Aqui no meu caso, eu fiz a forja e por enquanto está durando. Não sei até quando também. Então, desde o último vídeo que teve no canal, esse carro roda todo dia. O mínimo que ele roda por dia é 12 km. E é raro quando ele fica mais de 12 horas sem ser usado. E é um Fusquinha que anda bem, ele é bem espertinho, é gostosinho. Igual pode ver, não precisa ficar ali segurando na embreagem para ele não sair disparado, igual já me perguntaram em vários vídeos. E aqui você chama, ele vem e ele vai crescendo. E aqui a gente não tem nada, absolutamente nada. E a gente tem o comando, temos os balanceiros que eu fiz, fabricação própria. E temos a carburação, com os ventures gruvados. E é isso. Tem uma bombinha elétrica, já tem vídeo no canal também. Só que assim, você quer potência, aí você não tem opção, você vai pro turbo. Coloca no turbo e aí você vai ter uma potência enorme. Agora no aspiradinho dá para você brincar, dá para você ter. Esse comando, por exemplo, que é o 290 cópia, ele não é aquele comando que embaralha, não é aquele comando ruim. Por exemplo, aqui, ó, eu vou passar de segunda na lombada e ele cai para marcha lenta de boa. E se eu chamo, ele vai. Então assim, para um dia a dia, para você andar um pouquinho mais rápido, acompanhar o trânsito, porque senão a gente iria de outro carro, né? A gente ainda está no Fusca. Motor original. Então é uma preparaçãozinha que ela é bem de boa para você brincar.
Porém, agora a gente vai tentar fazer o 324 graus, vamos ver o que vai dar. Mas o 290 é um comandinho bem legal. Se você considerar, o W100 fica muito aquém. Eu diria para você que se você vai comprar o W100, então compensa o quê? Então compensa você pegar um W120, um W125, aí você calibra ele direitinho. Dá para fazer várias formas de calibração, igual acontece com o PIC 30. E aí você vê qual que é a melhor opção. Você pode fazer Ventures também maior, curvado. Você pode aumentar a borboleta, aí dá para você brincar bastante. Se você tiver acesso a um torno, muita coisa você faz e vai ficar num preço até razoável. Mas sim, tudo custa um dinheiro. Aí entra aquelas outras questões. Tem canais que complicam um pouco a forma didática de dizer. Mas assim, esse aqui é um projeto que ele tem suas limitações. Então eu sei quais são as limitações. Mas é um comando que se eu quiser girar 7.200 eu consigo. Se eu quiser fazer as trocas de marcha a 6.200 eu consigo. Só que quanto mais eu faço isso, eu tô andando mais perto da quebra. Então, para um uso urbano, fica bacana e não fica tão gastão também. É uma receitinha básica, bem básica comparado a outras opções, mas já te dá uma alegria. Já começa a ficar interessante. Agora, uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem é aquilo: coloca um comando e esquece de abrir carburador, porque vai ter que ser necessário você abrir carburador. Então, vai ser necessário você ter que fazer ajustes, porque senão você não consegue ter um rendimento satisfatório com a dupla original. A dupla original ela é bacana, mas é para quem está começando, para quem tem o seu motor original e aí quer colocar uma dupla, aí assim. Agora, quando você quer um pouco mais de esportividade, aí não adianta, aí você tem que ter uma dupla mexida para você poder alimentar bem, corretamente e não dar falta. Então essas são algumas questões que você tem que analisar para o projeto. Mas um projetinho básico você consegue se divertir sem problema nenhum. Por exemplo, a Brasília 78. Brasília 78 tem nela um comando EMP W100 e tem uma dupla que já foi provada também há algum tempo.
Aí tem econostat, só não tem o tubo pitot, porque eu ainda não estou fazendo nenhuma calibração com tubo pitot. Mas igual eu comentei com o Rafael Lamboia, estamos querendo. Vamos ver como vai ser na sequência. Então você tendo um conjuntinho legalzinho, você consegue brincar. Mas se você já tem o W100, se você calibrar o carburador, você já vai conseguir ganhar uma alegria. Igual eu comentei no vídeo passado. A vantagem do Groove frente o outro modelo, o original, é brutal. É brutal. Dá um trabalho da pega, mas você consegue fazer. Você consegue ajustar e deixar legal. E aí depois vem a curva de avanço. A curva de avanço é o que mata muitos carros. Principalmente para quem usa o distribuidor Xing Ling. A curva de avanço ela é complicadinha. Porque se você adianta demais, você perde potência. Se o teu rotor estiver longe da tampa, do pino da tampa, você perde potência. Você coloca no ponto, mas o carro ainda fica fora de ponto, ele fica fraco, porque o salto da faísca é muito grande. Então assim começa essas coisas. E aí você tem que ter a observação. Você vai, olha, analisa, para você chegar na melhor opção. E muitas das vezes, eu não vou dizer que é sempre, mas a maior parte dos carros que aparecem por aqui, eles têm esse problema. Eles vêm desregulados. Porque às vezes você tem aquela questão do original, tem o símbolo da Volts, e o negócio está todo desgraçado e a pessoa acha que está regulado, quando não está. Então, para você ter um carro mais espertinho, você tem que começar uma boa regulagem de válvulas. Aí depois você tem que ver a questão da ignição. A vela de ignição, ela é regulada para a taxa que você vai estar usando no carro. Porque tem variações. E aí você tem que descobrir, porque é na tentativa e erro. Porque muita gente vai falar para você assim: ah, coloca 0,7 de abertura ou 0,70. E aí o que acontece? No teu carro não fica legal, porque você tem uma taxa alta. Aí você tem que ir ao contrário, você tem que diminuir. E também poucos canais falam isso. Eu já vi canais falando de abrir a vela em até 1,5 mm. Dá certo? Lógico que dá. Mas qual é o projeto? Porque tem projeto que não funciona. Tem projeto que não dá certo. Então você tem que entender o que você tem de carburador, de comando, de taxa de compressão, para você conseguir fazer. Então, quando a gente fala assim, nessa questão de taxa de compressão, nessa questão de acerto de motor,
São várias coisas que está envolvida, desde ignição, carburador. A taxa de compressão é um grande vilão, porque se você tiver uma taxa muito grande, e vamos dizer grande assim, ó, 9,5. Você pega uma taxa de compressão de 9,5. Pelo menos nos testes que eu andei fazendo aqui com um comando pequeno, o teu ponto de ignição, ele vai para -10. E o carro fica horrível. Agora, o que eu digo para você, taxa de compressão, você tem que ajustar com o comando. Esse é um ponto que vai fazer você ganhar alguns cavalinhos a mais. É o ponto, o comando e a taxa. Porque assim, se você tem um comando grande, você depende de uma taxa de compressão grande. Se você tem um comando pequeno, a taxa de compressão ela tem que ser baixa, porque se você colocar uma taxa de compressão muito alta, aí você vai ter problema de aquecimento, problema de o carro só funcionar legal de alta, de baixa já não fica tão legal. Então você começa a ter mais problema do que solução. E tem muita gente que acha que uma taxa alta vai fazer o carro virar no giraia. Não vai. Então esse é um ponto. É você planejar o seu projeto. Mesma coisa, mas eu quero usar o W100. Não tem problema. Usa uma taxa de 8. Estourando ali 8,5. Você vai conseguir extrair uma boa potência do seu comando sem você precisar mexer em ponto, que aí você consegue trabalhar o ponto, não de ignição inicial. Você precisa fazer com que esse ponto ele comece a ter uma curva, vamos dizer assim, uma rampa do meio para cima. Então, fazendo um cálculo, aí você consegue. Outra coisa, mexendo. Tem vídeo no canal trocando peso do distribuidor, usando do platinado, 2 pesos pesados, um leve e um pesado. Então tem assim uma série de coisas que você consegue fazer. Entretanto, se você não tem a grana para comprar um distribuidor eletrônico 1, 2, 3, aí você faz na raça. Você troca o pezinho, coloca uma mola mais pesada, aí você usa uma mola média, e aí você começa a fazer a sua o seu setup para o seu carro funcionar bem. Porque a tabelinha, tem muitos canais que batem na tabelinha. Então vamos fazer a tabelinha aqui, 10 de ponto inicial, tem ali 15 por causa do álcool na gasolina. Mas assim, que você tem que fazer os cálculos qual comando que você tem,
Aí, qual taxa que você vai? Que aí você vai conseguir colocar a curva de avanço. E poderá ser de 10 inicial, 8 inicial, 5 inicial, para você poder avançar até o limite que você quer. Senão, o que vai acontecer? O teu carro, 4.000 RPM, ele não avança mais. Vai dar 4.000 RPM e ele para de avançar. E o carro para de desenvolver. Porque às vezes você tem um ponto muito adiantado matando o carro. E vai ser um sofrimento para fazer passar de 110, 120. E se chegar, não mantém. E sem contar que aí começa a aquecer. E o aquecimento, ele, mesmo no motor original, é um problema. Porque aí quebra. E se você está fazendo um projeto e você começa meio errado já no turbo, daí quebra antes ainda. Agora, o que eu estou falando é um pincelado de coisas para você pensar e levar para o seu projeto. Porque às vezes você vê uma pessoa falando: ah, tem que travar o distribuidor. Mas e aí? O que você ganha ou perde com isso? Então é melhor você ter uma curva de avanço mais, vamos dizer, talvez curta, porém mais rápida, ou uma mais longa, porém mais lenta. E aí você tem que fazer os controles das molas, dos pesos. Pesos leves demora para adiantar, os pesos mais pesados adianta antes, aí bate pino, e aí você começa a loucura. Então, para quem está querendo entrar nesse ramo de fazer algo diferente no carro, então tem várias coisas para você pensar sobre e analisar, porque cada carro é um carro. Por exemplo, aqui eu tenho um comando 290 e eu tenho uma taxa de compressão de 8,5. E eu ainda acho que 8,5 ainda é muito. Eu acho que com 8 seria ideal. Mas é aquilo, a gente mira no 8 para fazer 8,5, 8.1, 8.2. E claro, não é um carro de corrida, a gente só quer um carro que acelera bem, que desenvolva. E é isso. Você tem que fazer planejado o motor para que quando você for extrair o melhor dele, você tenha toda uma lógica no acerto. Então você começa, ponto, aí você vai pro comando. O comando, na verdade, ele já é meio que o ditador do teu projeto. Só que você tem que seguir algum protocolo. Um deles é a taxa. Se você coloca uma taxa, por exemplo, vamos dizer, você colocou uma taxa de 10.
num comando W100, provavelmente não vai ficar legal. Ou até mesmo num comando torque. Agora, eu poderia fazer uma tabelinha de estimativa de taxa de compressão para cada tipo de comando, para você ter uma ideia. Mas também não é uma receita de bolo. Aí você tem que analisar para ver se dá certo o que você quer. Porque às vezes você pensa uma coisa e é outra. Então uma coisa que eu sempre falo é qual você precisa de ter um carro progressivo de baixa até na alta. Porque a partir do momento que você tem um carro que ele não é legal de baixa, não é legal de alta, não é legal de jeito nenhum, aí não é legal. Não é bacana. Não é gostoso de você dirigir. Você dirige um pouco, você fica cansado, porque é o tempo todo brigando com o carro. Igual, por exemplo, eu usava a caixa de câmbio 8x31. Tem vídeo no canal, eu fiz uma adaptação nela, com a coroa do Gol BX e tal. Só que o que acontece? Você acaba que pro tipo de carburador que eu tenho não foi um casamento legal. Isso aí até já foi assunto com o Lamboia. E a gente está até vendo se a gente vai fazer uso de tubo pitô, coisa assim. A gente vai ter que planejar algumas coisas, fazer algumas alterações para poder usar, porque é um câmbio que ele funciona diferente. Mas na giclagem do Itamar funciona bem. Só que eu usei aqui e eu achei que faltou um pouquinho mais de recurso. Mas tudo é acerto. E na maioria das vezes é tentativa e erro. Aí quem tem a receitinha, aí ele faz drama. Porque muitas das vezes dá trabalho para fazer, muitas das vezes dá uma complicação. E dar informação gratuita nem sempre é legal, né? Nem sempre as pessoas gostam. Mas também não tem problema nenhum. Aí vai de cada um também, quanto a pessoa gastou, porque às vezes a pessoa também conseguiu gratuito, né? Mas aí vai de cada um. Quando eu posso, quando é favorável, eu sempre faço. E sempre que dá certo eu consigo responder praticamente todos os comentários no canal. Mas é uma descoberta. Aí você começa, eu quero fazer um motor, vou usar tal comando requer qual taxa, e o que eu vou usar de carburador. Uma vez eu disse pro Rafael Lamboia que os carburadores que eu tenho aqui já não tem mais como alterar, tá tudo no limite, mas volta e meia a gente descobre uma coisa ou outra e a gente vê que não era o limite. Mas assim, dentro da preparação tem tudo isso, tem toda essa dinâmica que muitas pessoas não falam. Aí eles vão dizer para você, não, coloca o W100, senão vai ficar embaralhando, motor que embaralha. E aí você, assim como eu lá em 2008, 2010, ouvi um negócio desse e acreditava.
E aí se você vai comprar um W100 para você comprar um W120, a diferença é mínima. Nesse motor aqui eu coloquei a engrenagem de dente reto, mas você nem precisa, você monta na sua mesma original. Você desparafusa ali, coloca e senta a pua. Igual no vídeo passado eu comentei que eu precisava chegar no Venturi 30, mas qual que era a ideia do Venturi 30? Era para você poder ter de alta uma performance maior. Só que na prática não é bem assim que funciona. E um acerto de carburador que eu sempre falo pro pessoal, Rafael Lamboia já ouviu muito isso, é qual? Você tá 100 por hora, teu pé tá muito para baixo, você tá tendo problema. Você tá 100 por hora, teu pé tá na casquinha, aí já é um indício que você já está acertando ou errando menos. Esse é um ponto, porque às vezes você acaba que você não consegue, né, fazer. Ou ter essa ideia. Que é mais ou menos aquela situação do seguinte: a pessoa, ela diz para você assim: olha, 2,5 voltas é a regulagem ideal ali no parafuso da mistura. Porém, um carburador igual esse meu aqui, ele não funciona dessa forma. Então você tem que também ter um pouco de senso para analisar, porque tem coisas que para um funciona e para outro não. E aí quando você está falando de um carburador original, dependendo da giglagem que você colocar, ele vai funcionar com 1,5 volta, meia volta. E aí você vai falar assim: ah, mas o ajuste não tá bacana, o ajuste não tá legal, o ajuste ficou ruim. Não é exatamente. É que a forma como você está fazendo, ela não deixa. Você tem que começar a fazer as suas análises, tentando e errando. É assim que se aprende, porque não tem como falar uma receita de bolo, porque muitas das vezes, igual eu comentei, que esse carburador aqui, o giglê de lenta dele, ele age como se fosse o principal. E aí teve rapaz dizendo que não é assim, é que a pessoa só lida com pique 30, ela só lida com carburação original, então ela só sabe aquilo ali. Aí quando você tá num carburador igual esse aqui, que ele é de cabeça para baixo, aí meu filho, aqui você gasta tempo para você poder desenvolver. E aí você vai vendo como as coisas são na prática.
porque eu só tenho uma câmera, mas agora aqui eu tô a 120 e meu pé tá só encostado no acelerador. Para você ver como o Venturi ele carbura muito mais do que o original. Claro que também tem alívio de peso do motor, tem algumas coisinhas que foram feitas, mas são coisas básicas, não são nada assim, coisas de milhão. E nessa indústria vital, a gente escuta muita coisa, a gente escuta pessoas falando muita coisa, e às vezes não condiz com a realidade. Aí você vai tentar fazer e não dá certo. Porque às vezes também envolve um pouco mais de estudo, um pouco mais de tentativa. Eu já estava para desistir, já teve umas 3, 4 vezes que eu falei pro Lamboia. Falei, não, eu desisto, a gente coloca a giclagem, não dá certo, não funciona. Falei, aí você faz o cálculo quase chega, mas não chega. Falei, rapaz, a coisa tá doida. Eu já estava pela desistência, mas aí a gente insistiu mais um pouco e conseguimos fazer. E é um ajuste que você trabalha com o pé relado só. E se você afunda o pé, você vira o KM. Então tem toda essa questão para fazer, para calcular. E não é uma receita de bolo igual algumas pessoas imaginam ou quer que seja. Que não é. Você tem que ir desenvolvendo, vai fazendo. Só que se você erra, por exemplo, igual numa taxa de compressão muito alta, o carro fica horrível. Ou ajuste de carburação. Mas o que eu estou falando são coisas que não se aplicam, por exemplo, a carburador original. Em parte sim, mas na maior parte não, porque são ajustes. Igual, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que está começando o motor e ela de repente não quer usar o original, ou de repente não quer usar um comando W100, de repente quer um pouquinho mais de alegria. Daí o que acontece? Aí você já troca mola, troca prato, troca uma série de coisas que você vai precisar fazer. Para ficar legal. Mas são coisas que são até baratas. E se você tiver a mão de obra, daí fica mais barato ainda. Então você não precisa também gastar horrores. Carburador normalmente você vai gastar com broca, giclagem. Aqui a gente paga a média de 15, 20 reais cada giclê, dependendo. Se você for na tentativa e erro, aí já começa a ficar um pouco caro também, né? Então tem tudo isso. Mas se você já entrou no negócio, então você já sabe que vai ser um pouco complicado, porque nem sempre é fácil. Uma receitinha que você vai lá, faz e dá tudo certo e já era. Mas o bom é que você consegue aprender, se desenvolver. E
Esses assuntos, igual do vídeo passado e esse, eu espero que te dê uma luz e que você também pesquise, porque é importante. É muito importante você pesquisar para que você consiga ver opiniões diferentes e juntar tudo, porque quando eu comecei as pessoas falavam, coloca uma taxa de 12. E aí eu fui no 9,5 e já não deu certo, já não ficou padrão, não ficou legal. Então é um conjunto de coisas que você faz. E aí você consegue um carro um pouco mais esperto. Dá para você fazer tudo isso também num motor original. Dá para você fazer altas coisas a custo zero. Cabeçote é uma delas. Cabeçote é uma delas. Então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, te dá uma noção do que é uma preparação, do que é uma experiência, que o que eu estou falando aqui são experiências, são coisas que eu tentei e deu um resultado bom. Para uma pessoa com mais experiência, talvez vai dar um resultado melhor, ou talvez ele faria diferente. Mas, como nem sempre você acha a coisa toda na internet, então talvez esse assunto aqui te deu um norte. Se você me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Se você se inscreve no canal, obrigado também. Para você que deixa o like, muito obrigado. E até um próximo vídeo.